Terça-feira nós completaremos 17 anos nesse lugar aqui. Quanta coisa nós já passamos. E acabou? Não. Nós vamos continuar. Amém? Nós vamos continuar. Porque essa é a nossa jornada. Porque um relacionamento com Deus tem que nos fazer crescer. E todas as fases que você passar na vida, Deus tem que estar por trás delas. E você se alegrar com isso. Porque Deus está sempre preparando. Eu me recordo de Abraão, quando Deus virou para ele e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. E eu te mostrarei, se tu uma bênção. O texto diz que Abraão saiu. Abraão fez o quê? Saiu. Para uma terra que Deus ainda ia mostrar. É muita confiança em Deus, sabe, querido? Porque o que eu e você precisamos para que questões financeiras na nossa vida, tem que ter o dedo de Deus na nossa vida. Mas essa ação do dedo de Deus é uma questão de confiança. De quanto de confiança eu estou depositando. No livro de Provérbios, capítulo 3, verso 6, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no que você conhece, e o Senhor endireitará as tuas veredas. Pastor, que dia, que horas? Não sei. Mas você está numa jornada com Deus? Então o teu caminho será endireitado. Pode ter certeza disso. Porque o texto diz que Abraão saiu, querido. O Abraão saiu. E ele caminhando com Deus, logo do final do capítulo 12 de Gênesis, tem uma crise. Uma fome muito grande na terra, e ele desce para o Egito. Chega lá, você conhece a história, ele falou que a mulher dele era irmã dele, e o faraó mandou apanhar a mulher, que era muito bonita, não sei como é isso, uma mulher com mais de 90 anos, mas o texto diz que era tão bonita, que o faraó mandou buscar para ser mulher dele. Só que quando ela estava lá na casa do faraó, Deus apareceu para o faraó e falou para ele: olha, a mulher que você pegou aí, ela tem marido, se tu tocar nela eu te mato. E ele acordou num sonho, mas na verdade era real, Deus falando para ele. Porque Deus sempre vai proteger aquilo que pertence aos que caminham com ele em obediência. E ali Deus estava protegendo o patrimônio de Abraão. Que Deus tinha uma promessa, e a promessa teria que se cumprir, mas a promessa estaria em Abraão e Sara. E Deus protegeu Sara por causa de Abraão. Porque a promessa de Deus estava em Sara. Porque esse é o Deus que nós andamos ao lado dele, que eu não posso de maneira nenhuma caminhar com Deus achando que as coisas serão resolvidas. Primeiro, se eu não confio. Segundo, se eu não aceito desafio nenhum. Que no relacionamento com Deus tu vai ser desafiado, querido. E que só vence quem aceita desafio e encara desafio. Porque se quer ter uma vida normal, não aceita desafio nenhum. Você vai viver só daquilo que você tem mesmo. Mas quem gosta de milagre, fica pronto para encarar desafio. Porque desafio prova a nossa fé. Porque tu nunca vai ouvir pessoas contando o testemunho da manifestação de Deus na vida delas, sem ela contar testemunho de que foram desafiadas um dia. Eu conheço a história de um monte aqui, que um dia foram desafiados e encararam esse desafio. Porque a gente às vezes fica muito pela nossa cabeça, e Deus não é pela cabeça, Deus é pela palavra. Então Deus coloca a palavra do nosso lado, estará nos desafiando, e nós seguimos a palavra e o comando dele, o milagre acontece. E Abraão saiu da crise. O texto diz no capítulo 12, no capítulo 13, que ele saiu de lá riquíssimo, porque o faraó mandou dar um monte de presente a ele. Então ele na crise ficou rico. Fala para o teu irmão assim: com Deus é diferente.
O mundo tem crise e derruba. Deus na crise levanta. Porque a crise também prova quem são os crentes. E ele poderia ter perdido a família dele, mas Deus estava agindo a favor da vida dele. E o texto diz lá no livro de Gênesis capítulo 13, que ele saiu de lá rico, onde havia fome, tristeza na terra, que era na terra toda. Ele saiu rico, enriqueceu muito. Num período de crise, ele enriqueceu muito. Eu não sei quanto tempo foi essa fome, mas nós temos a Bíblia para provar para nós que as pessoas que andam com Deus em fidelidade, desafiando a vida que tem, porque se você não quer continuar tendo essa mesma vida, você tem que desafiar a tua vida, querido, desafiar a vida que você tem. Um dia eu perguntei a Deus: Senhor, como é que eu faço para alcançar isso, isso e isso? Ele falou: faz isso, isso e isso. Eu fiz e alcancei, porque Ele usou outras pessoas para que eu atingisse o meu objetivo. Mas eu não atingi o meu objetivo quando as outras pessoas chegaram. Eu atingi o meu objetivo quando eu me relacionei com Deus. Amém, querido? Então aprende a se relacionar com Deus a respeito de dar, de entregar. Olha, deixa Deus olhar para você. Você é doador, você tem prazer em ser doador, porque talvez você já estava vivendo a respeito de ser doador, mas aí às vezes as mentalidades atrapalham, porque você constrói mentalidade que não veio de Deus, e começa a fazer como Deus não pediu você para fazer. Faz como Deus te pediu, querido, que Deus faz como você precisa. Amém? Fala: é só eu fazer. Fala: é só eu fazer como Deus me pediu, que Ele fará o que eu preciso. Amém? Fica de pé. Eu só preciso disso, querido. Eu preciso de confiança. Essa confiança é resultado de uma convicção que eu me apresento no altar do Senhor para semear. Mas eu semeio para a minha própria vida, porque a semente chama a existência aquilo que não é, como já se fosse. O Deus que ressuscita os mortos, que chama a existência as coisas que não são como já se fossem. Amém? Orar pela tua vida. Pai, obrigado pela vida dos teus filhos que vão semear, Senhor, nessa noite. Os dízimos, as primícias, as ofertas, Senhor, que eles tenham um resultado da semeadura. Pai, eu abençoo a semente deles e profetizo uma colheita abundante na vida deles, Senhor, por causa da fidelidade, por causa do amor que tem a Ti. Semear e entregar pelo amor que tem a Ti, porque tua palavra diz que Tu ama a quem dá com alegria, e esse momento é um momento de entrega, Senhor, entrega com alegria, no nome de Jesus. Amém? Pode trazer tua semente, seguindo o mesmo padrão. Se for dízimo, tu coloca aqui do meu lado direito. Se for oferta, tu coloca do meu lado esquerdo. Amém. Hoje é nosso segundo dia da nossa festa. Terça-feira nós estaremos terminando, amém? Abre sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. O tema da nossa mensagem é até que Ele venha. Até que Ele venha. Lucas 18.
Deus abençoe, meu filho, tá? No verso 1 em diante, de Lucas 18, diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre, fala comigo, sempre, procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para que não aconteça que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé sobre a terra? Que a proposta do inimigo, querido, a investida do inimigo é tirar a fé da terra. Tanto que o apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 1, ele diz que a prova da vossa fé, a prova não é sua, mas é da sua fé. A prova da sua fé. Mais importante do que prata ou ouro. A prova da sua fé, a leve e momentânea tribulação da sua fé. Porque a investida é contra a tua fé. Porque, querido, anota aí, Deus não salvou ninguém para desanimar. Deus não te salvou, queridos. Deus não salvou você para você desanimar. Porque tem muita gente que já desanimou. Deus nos chamou para continuar, amém ou não amém? Então, tem que ter uma expectativa no meu coração. O que eu estou esperando? Eu estou esperando o quê? Porque eu tenho que... O posicionamento, ele é individual. Eu preciso decidir. Porque alguém está querendo abrir os meus olhos para uma visão. Porque se você olhar para a Bíblia, desânimo não é linguagem do céu. Desistência não é linguagem do céu. Tu nunca não viu nem hora nenhuma Jesus falando desanime. Jesus só falava: tenha de bom ânimo, coragem, vamos continuar. Porque sempre a palavra de Deus para você, para mim, você sempre será essa: vamos continuar. Qual será a palavra? Vamos continuar. É preciso continuar. Porque muitas vezes, aquilo que Deus está pronto para fazer está pertinho, mas as pessoas ficam pelo meio do caminho. Porque quantos você acha que já ficaram pelo meio do caminho? Quantos você conhece que hoje estão desviados? Mas eles não eram líderes ontem? Eram. No livro de João, capítulo 16, verso 33, Jesus falando com os discípulos, ele falou assim, ó: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições. Você está no mundo? No mundo tem aflição, querido. No mundo vocês passam por aflição. Mas tenham coragem, ou tenham de bom ânimo, em outra versão, eu venci o mundo. Então, ele, querido, nós vivemos da vitória dele na cruz. No livro de 1 João capítulo 5, verso 4, diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sacrifício foi para ele, para nós é posicionamento. Ele sacrificou, ele encarou o desafio por mim, pela minha vida e pela tua. Eu preciso só o quê?
continuar posicionado. Agora, por que ele venceu? Ou por que a Bíblia mostra alguns que venceram? Por causa da perseverança. Ovelha, você só vai chegar lá se tu perseverar. Porque está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, que aquele que perseverar até o fim, e será salvo. Então a perseverança é até o fim. Ah, pastor, mas não acabou, então não é o fim. Então você tem que continuar perseverando, porque a jornada, mas Jesus ainda não voltou, então você tem que continuar aguardando. Você tem que continuar posicionado, fazendo aquilo que você tem que fazer. Porque eu vou te perguntar isso, querido, como que você trata a busca espiritual? Como que você trata essa questão de você ter que buscar a Deus, de você ter que se envolver com Deus? Porque você tem uma guerra para vencer, e só chega lá quem é perseverante. Agora, perseverança é um investimento, que eu nunca vou perseverar se eu não estou com o coração cheio da verdade. Porque o coração cheio da verdade me mostra o que Deus tem para fazer na minha vida. Porque eu não estou andando atrás do vento. 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo diz que nós não estamos batendo como alguém que está socando o ar. Nós estamos em busca de uma coroa incorruptível, que alcançarão aqueles que continuarem. E ele faz uma comparação que o atleta ele corre por causa de uma coroa de louros momentânea, mas ele se esforça, se dedica para ganhar aquela coroa de louro. Agora, qual o nível da dedicação para ganhar a coroa da vida? Porque essa tem que ser a expectativa da igreja. A Bíblia está recheada de textos que fala para eu e você vivermos em vigilância, esperando em vigilância, e não vivendo de qualquer maneira, como o apóstolo Delfino pregou aqui ontem, das 10 virgens, 5 na expectativa e 5 vivendo de qualquer maneira. Porque, querido, todo dia é dia para se posicionar. E para alguém que vai chegar lá, em primeiro, que ele diz aqui, orar sempre. Fazer o quê? Primeira coisa, orar sempre. Porque o texto começa dizendo que da importância de orar sempre. Orar? Queridos, não me responda, mas o que faz você parar de orar? As atividades do dia a dia, as necessidades do dia a dia? Só que a Bíblia, o convite bíblico é para orar sempre. Porque se eu quero algo, eu tenho que estar sempre posicionado buscando aquilo que eu quero. Que agora eu sou uma pessoa espiritual que busco de maneira espiritual. Porque na carne as pessoas ficam esperando. No espírito as pessoas trazem à existência aquilo que estão vendo no mundo espiritual. Na carne as pessoas esperam, elas têm esperança. Um crente carnal ele tem esperança e não fé. Porque o justo viverá por fé, por certeza. Então, na carne, o que vai acontecer comigo e com você? Ficaremos esperando. Estou esperando. E no espírito, estaremos trazendo à existência, usando a fé que Deus nos deu. Porque o quanto você valoriza a oração, determina a tua vitória. O quanto você valoriza. Querido, você gasta tempo em oração por aquilo que você está buscando de Deus? Deleite-te no Senhor e Ele cumprirá os desejos do teu coração. Porque a Bíblia fala que Daniel tinha uma questão, que ele descobriu que o tempo do julgamento da escravidão de Israel já tinha passado. E ele começou a buscar a Deus durante 21 dias. Porque, querido, o inimigo sempre vai tentar produzir obstáculo para você não buscar a Deus.
porque ele estava lá cobrando o direito dele. E 21 dias. E levantaram um decreto lá que ninguém podia adorar ou orar a outro Deus a não ser Nabucodonosor, a estátua que ele levantou. Que se não fosse assim, e Daniel continuou orando, querido. Só podia orar ao Deus Nabucodonosor, que ele se achava um Deus. Só que Daniel continuou orando ao Deus dos céus. E a Bíblia diz que os inimigos de Daniel foram lá na casa de Daniel e encontraram Daniel orando. Querido, posso fazer uma pergunta? Como que o inimigo tem te encontrado? Encontrou Daniel orando. Denunciaram Daniel para o rei, que ele estava orando. Pegaram Daniel e jogaram na cova dos leões. Mas a oração de Daniel surtiu efeito na cova dos leões, porque primeiro você ora, depois Deus guarda você, querido. Você chama a existência no relacionamento com Deus, porque Jesus disse assim: ninguém pode fazer o que não vira o Pai fazer primeiro. Então, no tempo de oração, eu consigo enxergar o plano espiritual, uma revelação ao meu coração daquilo que Deus tem, e depois eu coloco isso em prática. Porque eu vou te falar, o conselho bíblico é para orar. Qual é o conselho bíblico? Para orar. Ah, mas eu não gosto de orar. Pronto, aí se não, eu não gosto, aqui está ruim. Porque crente tem que orar, querido. E o texto mostra que isso aqui aquela viúva, ela conseguiu o resultado porque insistiu. Posso te falar uma coisa? Fala sim ou não. Quanta coisa você já desistiu de orar? Pastor, não recebi. Você já deixou para lá. Só que a Bíblia diz que tem uma casta de demônio que só cai por meio de jejum e oração. Eu coloquei até na minha Bíblia, oração perseverante, oração que continua. Você começou a orar por algo? Continua orando, querido. Não abre mão não. Não anda pelo que você está vendo, anda pelo que você está crendo. Amém ou não amém? Porque logo, logo o resultado aparecerá. Porque a proposta do inimigo é tirar você do propósito, dizendo que não tem jeito, que isso não vai funcionar. E muitas pessoas perdem para o tempo, porque a oração não muda a Deus, mas muda você. Oração não vai mudar a Deus. Deus não vai ser mais Deus ou menos Deus se eu orar ou não orar. Mas a oração muda a minha vida de intimidade. A oração me tira desse patamar e me coloca em outro. Aqui tem um ministério de oração, que a Roberta é responsável, querido. Te aconselho a procurar a Roberta e começar a fazer parte desse ministério de intercessão. Mesmo que você não goste, que a tua carne nunca vai querer orar. Porque a oração eleva o nível da intimidade. Por isso que Jesus dá esse conselho: se eu quero alguma coisa, eu tenho que elevar o nível da intimidade. Porque pessoas conquistam com Deus no profundo. A Bíblia diz que eles não tinham pescado nada. E Jesus falou, deu uma ordem para eles. Jesus entrou no barco deles, pregou do barco deles e depois deu uma ordem: lança a rede mais fundo, todos vocês, para pescar. E eles assim fizeram, pescaram grande quantidade de peixe. E eles não tinham pescado nada. A questão é que muitas vezes nós não temos resultado porque só ficamos no raso. Você está me ouvindo ou não? E quem fica no raso é criança. Criança que vai lá, entra no raso, a mãe já fala lá: ops, para, tá bom até aí. A água nem na calhela está ainda, mas a praia é um negócio que dá medo. E criança só fica no raso. Então, às vezes a falta de resultado foi o que aconteceu com Pedro naquele momento. Não havia um resultado, apesar dele necessitar de um resultado. Ele poderia botar a culpa em todo mundo, mas ele decidiu tomar uma nova atitude, querido. Porque Jesus falou: lança a rede funda. Vocês todos. E todo mundo seguiu. Pedro fez e todo mundo fez. E todo mundo encheu a rede de peixe.
Será que não está na hora de você mudar de nível, querido? De aprofundar mais? De aprofundar a intimidade? Porque, vou te falar, querido, quem não se alimenta de Deus não continua. Então essa intimidade, porque muitas vezes é muito legal esse ambiente aqui, é muito legal, a adoração em conjunto, mas o melhor ambiente é entre você e Ele, de você saber o quanto você é importante no relacionamento com Ele, de você dobrar o teu joelho ou sentar, não sei como você ora, e dizer: Deus Todo-Poderoso, e Ele te abraçar. E tu estava mal, de repente tu levanta cheio de vigor, cheio de ânimo, cheio de ideias, cheio de testemunho. Agora, se não tiver essa oração, querido, dificilmente as pessoas se aproximariam de Deus. Uma segunda coisa, querido, que para quem vai chegar lá, é quem sabe o que fazer e faz. Consegue vitória quem sabe o que fazer e faz. Porque o maior interessado em mudar alguma coisa na tua vida tem que ser você. Posso te dar um conselho? Para de transferir para os outros a responsabilidade que é tua. O texto diz que a velhinha sempre, fala sempre, importunava aquele iníquo juiz. Ela sempre, constância. Ela não era inconstante, ela sempre, porque o maior interessado em buscar e receber sou eu. Então, se eu sou interessado em buscar para receber, eu tenho que perseverar, eu tenho que ser dedicado no que eu faço. Não, joga a responsabilidade na igreja. Tem gente que não tem um milagre para contar, mas também não faz nada para alcançar o milagre. Não, é só ser da igreja agora, vai gemendo e vai chorando, vai. É só isso não, querido. Então, tem que saber o que faz e fazer, a conseguir a vitória. Porque o texto diz que ela importunava sempre, porque crença precisa de um discurso, crença precisa de uma inspiração, de sair algo dos lábios, que a Bíblia fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Querido, como você tem combatido os seus desafios? De que forma? Como o mundo faz? Porque aqui ele está fazendo uma comparação. Porque havia uma viúva que sempre procurava, dizendo, sempre procurava. Não tem um ditado que quem procura acha? A Bíblia diz que é uma mulher que ela perdeu uma dracma dentro de casa e procurou até encontrar. Porque a proposta de Deus para mim e para você é procurar até encontrar, amém ou não amém? Porque Deus não está escondido de nós, Deus está escondido para nós, para se revelar a nós. Porque para que haja dedicação, Eu escutei uma história uma vez de dois fazendeiros, que um contou para o outro, se gabando: opa, minha laranja é muito doce, o laranjal dá uma laranja muito doce. E o outro falou: não sei como, que essa região não dá laranja doce, só dá laranja azeda, minha laranja é azeda beça. Aí o outro fazendeiro: não, mas a minha é doce, muito doce. Aí ele saiu dali intrigado, e um dia ele passou no sítio daquele outro fazendeiro e esticou a mão dentro do sítio e falou: pô, ele está se gabando que a laranja dele é doce, deixa eu ver aqui. Aí pegou uma laranja lá e cortou, descascou. Laranja amarga, laranja ruim.
Vou lá falar com ele. Aí veio falar com ele: tu falou que a tua laranja azeda aqui, é doce, aqui é a prova da laranja. Laranja extremamente azeda, peguei lá na cerca lá. Aí ele falou: tu acha que eu vou deixar laranja doce na beira da estrada? Você acha que Deus vai deixar laranja doce na beira da estrada? Senão qualquer um tem acesso. E o apóstolo Paulo disse que o reino de Deus é tomado por esforço. Hoje de manhã eu estava lendo um texto aí que a Bíblia diz que o céu chamou o cara de servo preguiçoso. Querido, qual o nível de esforço que você tem feito para alcançar as coisas de Deus? Pastor, eu estou na expectativa, estou na igreja, eu venho à igreja, eu tenho uma Bíblia. É só isso, querido? Qual é o teu posicionamento? Porque buscar sempre a solução, o mundo chama de insistência, a Bíblia chama de crença. O mundo chama, fulano é insistente, né? Mas a Bíblia chama de crente. Quem busca sempre é crente, querido. Quem busca sempre porque sabe que tem um Deus do outro lado que vai responder. Você acredita nisso ou não? Fala, tem um Deus do outro lado que vai me responder, por isso que eu estou buscando, querido. Porque esse tem que ser um relatório que eu e para você nós vamos dar. Ou você se conforma com a derrota, ou vai em busca da vitória em Deus. Ou eu me conformo com a vitória. Porque olha o que o texto diz: de certo que atenderá, que o vosso Pai Celestial atenderá o pedido de um filho. Porque nós somos filhos, amém? Porque com Deus sempre tem solução para quem busca. Com Deus tem sempre solução para quem está na expectativa. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo de número 19, que a declaração de Jó é como uma árvore cortada, que ainda assim ao cheiro das águas será restaurada. A declaração de Jó era: eu creio que o meu Redentor ainda há de se manifestar. Eu creio, eu creio. Eu lembro da declaração de Jonas dentro da barriga do peixe, Jonas capítulo 2, verso 2. Jonas dentro da barriga do peixe, ele fez uma oração. A oração de Jonas era: o Senhor me livrou de um charco horrível. Glória a Deus que me livrou de um charco horrível. Mas peraí, mas ele não estava dentro da barriga do peixe? Porque o que para alguns é desafio, para Deus era livramento. Porque Jonas lá no meio do mar, se aquele animal não pegasse ele ia morrer afogado, querido. Porque na verdade, aquele animal foi o livramento de Jonas. Ele andou por vários lugares do mar e foi aparecer lá na praia, dentro da barriga do peixe. Era só o transporte. Fala, olha aí, vou te falar, Deus está preparando o teu transporte, amém ou não amém? Tu vai chegar lá, meu irmão. Vai chegar lá. Pastor, mas Deus tem umas coisas estranhas. Eu falei, irmão, Ele é Deus. Deixa Ele fazer do jeito que Ele quer e acha e sabe. Tem que ficar soltinho. Então, é preciso acreditar que Deus vai responder. Porque o texto diz, de certo que responderá. Fala para quem está do teu lado, Deus vai te responder, meu. Deus vai te responder. Mas aí entra aquela pergunta: que horas e que dia? Que horas e que dia? Que horas e que dia? Qual dia, pastor? Qual hora? Ovelha, não dá para ter intimidade com Deus com questionamento. Tira todo questionamento da tua vida. Porque se há questionamento, é porque a palavra de Deus ainda não é raiz verdadeira no teu coração. Que dia, que hora? Não sei. Perguntaram a Jesus, quando que o Senhor vai voltar? Não sei. Nem o pai, nem o filho, só o pai que sabe. Nem o filho, nem ninguém sabe. Aí ele começa a dizer, será assim, 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 assim. Mas não sei a hora. A gente tem muito isso, sabe? Que hora, que dia. O importante é dar liberdade a Deus para aquilo que Ele está fazendo, querido.
Então não dá para se relacionar com Deus com questionamento, porque a Bíblia diz que Deus responde, é o que vale. O que está escrito? Deus responde. O texto diz lá, de certo que responderá. Agora, que hora, que dia, que ano, não sei. Nem me pergunta isso. Você já perguntou isso a Deus? Ele te respondeu? Eu nunca vi Deus responder isso. Porque Deus, ele mostra a promessa, o processo é contigo. Pastor, por que Deus não mostra o processo? Senão você faz igual Pedro, nega Jesus. Porque Pedro negou Jesus quando ele viu Jesus sendo crucificado. Porque Jesus falou, rapaz, o galo não vai ter cantado ainda, tu vai ter me negado 3 vezes. Mas Pedro negou Jesus por causa do processo que ele viu Jesus passar. Só que ele tinha falado, Senhor, eu estou pronto até para morrer e contigo. Jesus falou, E detalhe que, sabendo disso tudo, Jesus ainda se relacionava com Pedro. Deus conhece as nossas fraquezas, amém ou não amém? Porque a força da nossa fraqueza é Ele. A nossa fraqueza é eliminada pela fortaleza dEle na nossa vida, querido. Você está me ouvindo ou não? Por causa da expectativa que eu tenho da manifestação dEle. Então não aceite mentalidade de que está demorando. Não aceita essa mentalidade que está demorando. Pode ser diabólica, pode ser até tua mesmo. Está demorando, está demorando. Não, meu irmão, faz igual Caleb. Eu estou tão forte hoje como há 45 anos atrás. Eu estou tão forte para entrar na guerra como para sair dela. Porque a minha fé, ela está firme ainda, está de pé. Eu vou entrar aí e vou conquistar, me dá o que é meu. E o texto diz que Josué deu. Sabe o que Josué deu? Josué deu a autorização para Caleb fazer o que ele tinha que fazer. E ele fez e venceu. Porque esse é o testemunho que Deus tem para mim e para você, querido. Porque ele terminou dizendo assim, haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Ou vai perder para o tempo? Querido, quem é teu inimigo hoje? Tem gente que o inimigo é o tempo. Quem é teu inimigo hoje? Que tira você da perseverança? Está demorando muito, pastor. Tem um montão de crente aí virando macumbeiro. Aí eu perguntei a um, por que tu é macumbeiro agora? E o Deus de vocês demora muito para responder. Aí eu imagino aquela mulher vindo atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está em casa horrivelmente endemoniada. A mulher saiu de casa e deixou a filha com demônio. Não sei como isso. Se ela deixou o demônio amarrado, eu não sei como. Sei que ela deixou a filha em casa endemoniada. E foi atrás de Jesus. E o texto diz que Jesus não deu atenção a ela. Ele continuou andando e ela continuou gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos falaram, manda essa mulher embora que ela está perturbando. Jesus falou, não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela se aproximou dele e adorou. O texto diz lá, e aproximando o adorou. E Jesus virou para ela e disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Tem gente que tem tanta ferida na alma que se Jesus falasse isso, pronto, já toma logo como ofensa. Ela falou, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para o cachorro. Porque o relacionamento com Deus sempre terá prova do teu posicionamento. Sabe o que ela falou? Até os cachorros comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Jesus falou, nunca vi fé igual essa, vai que tua filha está liberta. Mas não foi oração? Jesus não mandou oração, o demônio, sai daí, não. Foi o posicionamento dela. Diz que ela chegou em casa, o demônio tinha saído. Porque ela se posicionou no momento que era para se posicionar. Porque às vezes está demorando, não é para você desistir, é para você ampliar. Deus está te dando a oportunidade de você crescer, meu irmão. Amém ou não amém? Para ver até onde vai tua fé. Porque a fé tem a ver com durabilidade. Porque eu não posso a qualquer resistência eu me entregar. Qualquer adversidade eu deixo de ser crente.
Como é que eu posso ser paralisado por adversidade? Quando é que eu vou vencer isso? A Bíblia diz que 4 carregou um paralítico até onde Jesus estava. Quando chegou lá, tinha uma multidão na casa. E eles olharam, não tinha espaço para levar o paralítico lá. O que eles fizeram? Abriram o telhado e colocaram o paralítico no lugar onde Jesus estava. Jesus, vendo-lhes a fé, disse: perdoados estão os teus pecados. Vendo-lhes a fé. O que Jesus viu neles? Atitude, posicionamento. Porque eu tenho uma jornada. Eu estou na igreja, eu venho à igreja, eu venho às escolas. Essa é a nossa jornada, essa é a nossa caminhada. Mas isso tudo por um posicionamento de vencer as adversidades, querido. Tem gente que está uma bênção na igreja. Eu não vou falar isso, não, deixa isso para lá. Não vou falar, não. Eu ia falar um negócio, mas não vou falar, não. A minoria, aí fala Deus, fala Deus. Não, nada não, só ia falar que tem as pessoas às vezes estão caminhando tão bem, daqui a pouco fica distante a igreja fica longe, ou tem culto demais, sei lá, as pessoas dão desculpa, e estavam crescendo com Deus, porque o inimigo está doido para te desfocalizar, querido, tirar o teu foco, colocar você perdido. Você está me ouvindo ou não? Porque a justiça de Deus se manifesta onde a fé tem durabilidade. A justiça de Deus se manifesta onde a fé tem durabilidade. Onde dura. Vamos terminar Mateus 24, 36. Mateus 24, 36. Amém? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhe dar sustento nesse tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando ele vier, achar fazendo assim. Em verdade lhe digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia que não se espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando assim os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Querido, até que ele venha, qual é o teu posicionamento? Porque ele diz: feliz é o servo que for achado servindo assim. Porque esperar, querido, na expectativa pelo Senhor não é nada novo. No livro de Lucas, capítulo de número 2, fala de Simeão e Ana, que esperavam a redenção. Antes de Jesus vir, já tinha alguém esperando a vinda dele. Simeão foi lá e viu, agora disse: agora eu posso morrer, porque eu vi o Rei da Glória. Porque ele foi lá na hora da apresentação de Jesus, mas ele já estava esperando. Ele e uma profetisa de 86 anos, que não se afastava do templo. O texto diz que ela não se afastava do templo. Não se afastava do templo, não se afastava do templo. Porque eu não posso me dar o luxo, de vez em quando eu dou uma segurada, sabe? Dou uma afastada, não, querido. A minha expectativa tem que manter de pé a chama acesa, que está escrito lá no livro de Levítico, que o altar arderia continuamente. O fogo da vinda do Senhor tem que estar aceso dentro de você. O fogo que te atrai para vir a este lugar, para ter expectativa nesse lugar, para adorar neste lugar, para adorar o Senhor aonde você estiver, tem que estar aceso dentro do teu coração. Não permita, não deixa nada apagar o fogo, e vem acender o fogo no altar do Senhor. Aleluia. Pastor, quem é que está aceso? Aqueles que congregam, aqueles que buscam a Deus. Esses são aqueles que estão acesos no Senhor. Fica de pé. E Deus te chamou para ser uma brasa viva, querido. E essa brasa incendiar a célula, incendiar a casa de paz, incendiar o ministério, incendiar. Deus chamou para incendiar. E a nossa paixão é a paixão que Deus tem. Nossa paixão é por gente, amém? Por vidas. E Deus tem algo para fazer no teu coração, para fazer através da tua vida, que começa aí em você. Bota a mão no teu coração, fala: começa em mim. Faz uma oração, fala: Senhor, começa uma boa obra hoje, começa uma grande obra na minha vida, porque eu estou como Neemias, eu estou fazendo uma grande obra. Começa uma grande obra na minha vida. Começa, meu Deus. Fala para Ele, querido. Faz essa oração assim: Senhor, porque haverá fé, haverá fé, haverá fé, porque eu estou perseverando em encher meu coração de fé. As circunstâncias, as situações podem estar tentando roubar a minha fé, mas eu estou em busca da minha fé. A chama, fala para Ele: acende a chama, meu Deus. Acende a chama. Faz igual Isaías. O anjo foi lá no altar de Deus, pegou uma brasa viva com atenaz e trouxe e colocou na boca de Isaías. Você pode ser o maior evangelista dessa igreja. Por causa da brasa do Senhor, daquilo que o anjo traz do céu para a tua vida, aquilo que o Espírito Santo tem liberdade para adicionar no teu coração, no teu ministério. Agora, qual é o nível da tua entrega para produzir resultado no teu ministério? Tu tem que sair daqui e assumir hoje: o meu ministério vai produzir resultado para o reino de Deus. Deus tem feito por mim, para que eu faça por Ele. Oh Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus. 17 anos, Senhor, 17 anos. Tomara que o Senhor tenha virado uma chave no mundo espiritual.
Eu gostaria de ter essa revelação do mundo espiritual, Senhor. Nesses 17 anos, onde a tua igreja, Senhor, entra num processo de maturidade, de sair da adolescência, mas dentro de um contexto espiritual, de não deixar nada. Fecha teus olhos, igreja. Fala, eu não posso deixar nada atrapalhar a minha missão. Pede a Deus, querido, para tirar tudo aquilo que está atrapalhando a tua missão, para que você veja as coisas acontecerem. E Deus chamou você para ter um testemunho, porque talvez você está focando na tua incapacidade, e Deus está querendo que você venha focar na tua crença, na voz dEle, na direção dEle, na adoração, no testemunho, naquilo que já arde dentro do teu coração. Tem algo te incomodando? É o Espírito de Deus. Espírito de Deus. Haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier. Se depender de mim, haverá, Senhor. No nome de Jesus. Eu estou aqui para encher meu coração da tua verdade, encher o coração da crença, e olhar e ter uma expectativa a respeito de pessoas, Senhor, a respeito de situações onde testemunhos serão transformados, famílias inteiras serão alcançadas, meu Deus. Glórias. Te damos glórias, Senhor, no nome de Jesus. Águas não vou afundar, e pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, e haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, e pois estás comigo, não estou sozinho. Fale, eu sou, e eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em
Coloca o Salmo 90, Salmo 27 para mim, por favor. Para a gente terminar. Versículo 13. Não, é 27, Salmo 27. De guerra, mas no verso 13 ele dá essa declaração: apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até viver a bondade do Senhor na terra dos viventes. A bondade de Deus há de se manifestar na tua vida, nessa terra, meu irmão. Não é quando você sair daqui, não, é nessa terra. Só que no próximo versículo ele diz assim, 14: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Olha para a pessoa que está do teu lado, fala, ó, tem que esperar no Senhor, meu irmão. A bondade de Deus vai se manifestar na tua vida. Levanta a mão bem alto e fala: a bondade de Deus há de se manifestar. Fala: eu profetizo que a bondade de Deus há de se manifestar na minha vida, na terra dos viventes. Não é no céu não, meu irmão, é nessa terra. A bondade de Deus é nessa terra. Aleluia! Toma isso como verdade para a tua vida, meu irmão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos que creem. Digam: a bondade do Senhor te seguirá. Espera pelo Senhor. Aleluia! Glória a Deus, uma semana abençoada para você.